pessoal, estamos mais uma vez aqui no Espiral dos Bacantes e hoje eu vim fazer o quadro O Oráculo. E particularmente eu vim falar de um assunto que eu gosto muito, que é o simbolismo juntamente com o tarô. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar para vocês aqui de antemão, para vocês poderem entender esse vídeo de verdade, vocês precisam ter pelo menos uma base de cada arcano do tarô. Tá? As pessoas que nunca nem pincelaram o tarô, vai ser mais difícil conseguir entender e fazer relação com o simbolismo, tá? Mas vocês que não sabem podem assistir também esse vídeo, serve aí também de incentivo para vocês darem um pontapé inicial nos estudos do tarô, né? Esse oráculo maravilhoso, cheio de mistérios, que a gente pode usar também como uma ferramenta de cura, autoconhecimento e tudo mais. Bom, então vamos lá. Na verdade, pessoal, existe muitas coisas que dá pra gente ligar ao tarô, né? As pessoas fazem correlação com a astrologia, com a numerologia, com a cabala, né? Então, existem muitas formas de ligação. E é muito pouco difundido essa ligação, essa correlação que o tarô tem com o simbolismo, né? Que os autores, eles colocam nas cartas o simbolismo daquilo, né? Daquele arcano. Então, quando a gente fala de simbolismo no tarô, a gente entra num mérito que é muito importante, que já foi citado até em um dos vídeos que a Lua Serena fez, né, que não foi pro vlog Espiral das Bacantes, foi pro outro vlog que a gente fazia parte. Então, quem quiser ver esse vídeo, só entrar no canalzinho que tá aqui embaixo pra vocês, tá? Que é no YouTube, o canal dos antigos vídeos Lua e Pan, que lá vai ter todos os vídeos com relação ao tarô que nós fizemos. E esse vídeo que a Lua Serena fez fala exatamente sobre isso, o tarô e a correlação que ele tem com outros tipos de mancia, né, com outros tipos de oráculo. Isso é proibido? Isso é ruim? Não, a partir do momento que você usa isso para você, tá? Para o seu conhecimento, para sua prática. Por quê? Nós vemos em muitos decks a relação, né? Principalmente nós que temos um conhecimento daqui, ali, numerologia, astrologia e tal, nós vemos a relação do deck, né, do arcano em si, com outras formas oraculares. Isso é normal, mas nós não podemos, na verdade, introduzir isto, né, nas cartas como algo concreto, podemos dizer assim. Por quê? O tarô é tarô, numerologia é numerologia, astrologia é astrologia, cabala é cabala. Cada oráculo é um oráculo, tá? E tarô é tarô. A gente pode fazer a correlação? A gente pode. Mas, se você for usar isso para um método de ensino, isso não é legal, né? Então, é legal a gente deixar isso bem claro aqui. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala de tarô e simbologia, a gente percebe muito isso nas cartas, né? Em alguns decks. Porque o autor, ele tem conhecimento em mais de uma área oracular, né? Geralmente. Então, o que ele faz? Ele junta todos esses conhecimentos e coloca no deck. Isso não é muito legal, porque confunde a cabeça de algumas pessoas e deixa até o tarô, aquele tarô, né, aquele deck, até meio vago. Porque tem pessoas que não têm conhecimento de um oráculo em si, né? Tem conhecimento só de alguns. Segundo ponto que é muito bom a gente colocar aqui quando a gente fala de decks de tarô em si. Não particularmente do simbolismo, mas dos decks de tarô em si. Existem, pessoal, muitos tipos, podemos dizer assim, muitas categorias de decks. Temos, então, 4 categorias conhecidas, tá? Um livro que eu li que fala sobre essas categorias, que é muito legal, é o livro Curso Completo de Tarô, do Ney Naif, tá? É o primeiro livro que eu li que fala sobre essas classificações, e eu acho que quase ninguém conhece essas classificações, e é muito importante a gente deixar aqui, porque é legal você ter esse conhecimento, né? Então, vamos lá. A gente tem 4 tipos de classificação, 4 bases
de classificação para tarô. Nós temos então o deck, né? Para quem não sabe, deck é o baralho inteiro de tarô, tá? Nós temos então o deck que é clássico, que é o tradicional, né? Que é aquelas figuras meio, né, antropomorfas e tal, aquela coisa meio feia assim, e os arcanos menores, só os pauzinhos, os coraçãozinhos e tal. Que temos como exemplo o tarô de Marselha, né, que é um tarô clássico, um tarô tradicional. Temos depois o deck moderno, né? O que seria o deck moderno? É basicamente, a estrutura dele é do tarô clássico, né? Todos os tarôs precisam ter a mesma estrutura, senão não é tarô. A estrutura dele é do tarô clássico, baseado, geralmente todos os decks modernos são baseados em algum deck clássico, geralmente no de Marselha, que é o mais conhecido e mais fiel. Então, o que o tarô moderno traz? Ele traz pra gente a noção de cenas nas cartas, né? Então, a gente pode dar o exemplo do tarô do Rider-Waite, né? Que é o mais conhecido e é um ótimo tarô. Então, esse é o tarô moderno, né? Que mantém a base, a estrutura dos tarôs clássicos, mas com cenas, figuras diferentes para melhor estudo, para melhor consulta, né? E esses tarôs, eles são muito bons para quem está começando no estudo, viu, gente? Fica a dica aí. Temos também, então, o tarô transcultural. O que seria um tarô transcultural? O tarô transcultural é aquele tarô que, em seus arcanos, né, ou seja, no tarô inteiro, no deck, ele traz a história de alguma mitologia, né? Ou ele traz a história, o próprio mito de algum deus, né? Então a gente pode dar o exemplo aí do tarô mitológico. O tarô mitológico, todo mundo conhece, que é um tarô muito famoso. Em cada deck traz a história de um casal de deuses, né? E é muito legal. Então esse é um tarô transcultural, é aquele tarô que traz a mitologia de um povo, ou então a mitologia de um certo deus, deusa, tá bom? E a gente tem o tarô surrealista. O tarô surrealista, ele é um pouquinho diferente dos outros. Por quê? Porque ele mantém a estrutura normal, só que o que acontece? As cartas dele, que representa, é um desenho totalmente diferente, tá? Por que se chama surrealista? Porque é um desenho, chega a ser surrealista aquele desenho pro deck, né? Geralmente os tarôs surrealistas são mais criados por autores e desenhistas que procuram colocar muito de si naquela arte, muito de si naquele deck. Então, por isso que eu coloquei aqui essas bases, esses conhecimentos, porque é muito legal a gente saber disso. E para quem é apaixonado por tarô, que nem eu e as bacantes, a gente gosta de analisar bem cada coisa. E isso faz parte do simbolismo, porque o simbolismo, ele não é só o que os símbolos daquela carta traz. O simbolismo é tudo, todo aquele desenho, todo aquele enredo, de por que aquele desenho está ali, né? Ele vem da gente viajar na carta e descobrir o que aquilo quer dizer pra gente. E sempre, aquele símbolo sempre vem trazer pra gente uma verdade do tarô, que é mais uma verdade universal. E o tarô que eu trouxe aqui pra gente hoje, pessoal, é o tarô da Helen Keller Reid, tá? Que é o tarô das bruxas, tá? Vamos falar então primeiro do tarô em si, tá? Ele é um tarô normal, tá? Muito bonito, por sinal. E só que ela se baseia na cabala, né, para fazer o tarô. Então foi exatamente por isso que eu comecei falando no vídeo sobre as misturas de oráculos entre si. Porque é exatamente isso que acontece nesse tarô das bruxas que a gente veio abordar aqui hoje. Ela mistura a cabala com o significado do tarô. E isso dificulta um pouco a interpretação das cartas, tá? Porque quem não tem conhecimento nenhum sobre a cabala, como eu, é muito difícil você decifrar os símbolos que tem ali, né? Para um leigo é ainda mais difícil. Então eu poderia dizer que o tarô dela, que o deck dela é um deck surrealista. Ela é uma autora que coloca muito mesmo do conhecimento e do feeling dela nas cartas de tarô.
tá? É um tarô maravilhoso, é um tarô que me ajudou muito, que me ajuda muito, as cartas são maravilhosas, são cheias de simbolismo, mas ela faz muita ligação com a cabala. Embora ela seja uma bruxa, ela é pagã, e as cartas também são baseadas no paganismo, na bruxaria, mas ela faz a ligação com a cabala. E isso é muito difícil, porque em algumas cartas o desenho é totalmente diferente, tá? Eu vou mostrar algumas aqui pra vocês, e vocês vão reparar que realmente a diferença das classes de tarô, né? O surrealista com o clássico ou o moderno, tá bom? Então a gente vai começar com uma carta que eu gosto muito, que inclusive ela também aderiu à troca numérica dessa carta, né? Que é a carta, na verdade aqui é a carta 8, né? Mas é a carta 11, que é a força. Eu não sei se dá pra vocês verem aqui direitinho. Tomara que dê, tá? O meu tarô, ele tá bem rasgadinho, porque eu uso ele bastante. Então, é o seguinte, ela aderiu também à troca numérica das cartas, né? O que acontece com essa troca numérica? No tarô, na ordem natural das cartas de tarô, a carta 8 é a carta da justiça e a carta 11 é a carta da força, né? Mas por decorrência do Rider-Waite e o Crowley, eles inverteram, né, esses números. Por que que eles inverteram? Daí tá também a relação das misturas de culturas, de crenças com o tarô. Por que que eles inverteram? Porque pela crença deles, o arcano 11 tinha ligação com o número ou a casa 8, a letra, na verdade, a letra hebraica 8. E a carta 8 tinha ligação com a letra hebraica 11, né? E por que que eles fizeram isso? Porque eles faziam parte da ordem Golden Dawn. Então a Golden Dawn pregava umas coisas meio malucas lá e eles inverteram isso. E muitas pessoas começaram a aderir isso sem nem ao menos saber por quê, né? Então ela, como ela faz parte, ela faz parte da cabala e tal, e deve ter muitas coisas mais ocultas aí. Ela inverteu também por outros motivos pessoais, ela inverteu e colocou a carta da força com a carta 8, tá? E inclusive nesse deck é muito interessante, porque a carta da justiça é a carta 10, né? É a carta 10 nesse tarô. E a carta da roda da fortuna, que é a carta 11, né? É muito intrigante, porque na verdade originalmente é invertido, né? A carta da roda da fortuna, que é a carta 10. Só que eu não sei se foi, pode ter sido também, eu tenho que ver com outras pessoas, né, que tem esse tarô, porque pode ter sido também algum erro de digitação na hora da impressão das cartas, né? Mas se não for, realmente ela deve ter algum motivo para inverter a roda da fortuna com a justiça também. Mas enfim, aqui a gente pode ver na carta da força que tem muito simbolismo. Essa carta é uma carta muito bonita, né? Eu gosto muito dessa carta, desse tarô. O que simboliza a carta da força? A carta da força, pessoal, ela vem falar pra gente do amor próprio, ela vem falar pra gente do controle dos nossos leões interiores, né? Das nossas, do nosso autocontrole, do nosso autoconhecimento. Ela vem falar pra gente também da gente domar tudo aquilo que a gente deixa que nos dominem, né? A carta da força, no tarô tradicional, ela tem uma ideia de dominar aquilo, né? Dominar aquele leão. Mas, na verdade, a carta da força, ela tem um quê que é muito iniciático. A carta da força, pessoal, ela tem uma grande relação com a sombra e o caminho iniciático. Por quê? Porque ela vem mostrar pra gente que a verdadeira chave para você conseguir se autodomar, se autodominar, é você fazer isso com amor. É você fazer isso com autocontrole. Porque, na verdade, você não tem que dominar aquilo, você tem que domar. Porque quem doma as coisas só conseguiu por amor. E quem domina consegue pela força mesmo.
né, pela força brutal. E isso não é o mais importante, né? Então, por que a carta da força se chama a força? Porque a gente precisa ter força interior para conseguir amar, mesmo aquelas coisas que a gente não gosta dentro de nós, e mesmo assim a gente tentar dominá-las, tentar domá-las com amor. E esse ensinamento guarda muita relação com a sombra, muita relação com a sombra, tá? E nessa carta a gente consegue ver bem mesmo esses quesitos, que é o seguinte: a mulher está nua, né? Isso a gente já consegue ver uma grande coisa, que é o que? É a liberdade de expressão, né? Que é desprovida de medos, desprovida de preconceitos, né? Ela está livre, ela está aberta para outras coisas, para novos ensinamentos, né? Ela está indo de corpo e alma para aquela jornada. A gente consegue ver claramente aqui um leão, uma leoa, não sei, que está o quê? Está acariciando, na verdade está lambendo o rosto dessa mulher, né? Se vocês conseguem ver aqui, ela está lambendo. E isso é muito bom, é muito legal a gente ver, porque demonstra o carinho, né? O afeto com que a gente precisa cativar e tratar essas nossas faces e fases ocultas que a gente não conhece, né? Se você tem uma parte de si que você não gosta, você não pode tratá-la, excluí-la, porque é o que acontece. Nós, como pagãos, sabemos que não é bom a gente excluir a parte que a gente não conhece de nós mesmos, né? Nós temos que trazê-la para nós, né? E trazê-la para a luz. Então, lamber o rosto da mulher nessa carta mostra muito isso pra gente, né? Mostra o fato da gente ter que amar aquilo, amar aquelas coisas que a gente não conhece em nós mesmos. Temos também aqui a coleira da fera, né? A coleira da fera é uma fita. Olha que interessante, né? É uma fita, olha a delicadeza disso. Então, numa carta assim, a gente consegue ver totalmente que não dá pra colocar força, né? Não dá pra gente dominar alguma coisa, principalmente uma fera, com uma fita amarrada em seu pescoço. A gente só consegue dominar uma fera dessa com a força mesmo, né? A força brutal. Mas, se for com amor, se a gente estiver domando aquilo, a gente consegue dominar com a fita. A fita vem dizer aqui também o amor e a delicadeza, né? A atenção que a gente precisa ter para lidar com as nossas questões ocultas, para lidar com o nosso autoconhecimento, para lidar com o nosso autoaprimoramento, com a nossa autoestima, né? E a gente consegue ver aqui também uma cobra, né? Uma cobra. Bem aqui assim a cobra, tá vendo? Né? Nesse quesito parece meio cristão, né? Mas não é cristão. Pessoal, o que é a cobra? Ela é a transformação, né? Ela é a habilidade, a transformação, a agilidade. Então essa carta, como ela tem, olhando por um prisma pagão, como ela tem a conotação de sombra, a gente pode ver que quando acessamos a nossa sombra, nos transformamos. Então, o que acontece? A cobra, ela vem trazer essa noção de transformação quando nós fazemos tudo isso que essa carta está mostrando, que é domar os nossos medos, domar os nossos monstros interiores, para a gente nos transformar, né? Para nos transformarmos. Dome seus medos e ilumine suas sombras, né? Eu li isso num livro uma vez, não lembro que livro que é, mas é exatamente isso. É o slogan da carta A Sombra, né? Dome seus medos e ilumine suas sombras. E é exatamente isso que essa carta vem mostrar, e essa cobra aqui é muito intrigante, né? E a gente consegue ver claramente o cuidado, o amor e a atenção que essa carta vem nos mostrar.
que uma coisa no tarô tradicional, que geralmente nos tarôs tradicionais, que a gente vê na carta da força e que não tem nesse daqui, e em muitos outros que eu também vi que não tem, é a forma do chapéu do ser humano, né, do ser ali, que está segurando, que é o quê? Que é o símbolo do infinito, né? O símbolo do infinito, o que, que ele vem mostrar pra gente na carta da força? O símbolo do infinito, ele é vida, morte, renascimento, ele é o ciclo contínuo, ele é o equilíbrio, então tem muitas conotações o símbolo do infinito. E na carta força, ele realmente se encaixa de uma maneira muito legal, porque a busca pela sombra, a busca pelo autoconhecimento e aprimoramento é eterno. E você não pode se desviar do caminho, porque senão você realmente cai de novo na sua própria armadilha. E isso é realmente uma coisa que a carta o arcano 11 ou 8 para algumas pessoas vem trazer pra gente, que é o arcano da força, né? Bom, então vamos então pro arcano 10, que é, na verdade, tradicionalmente, a roda da fortuna. Mas aqui é o arcano 11, né? No tarô da Ellen Kenner-Reed, tarô das bruxas, a gente tem essa carta aqui da roda da fortuna, né? Muito interessante essa carta da roda da fortuna. Por quê? Tradicionalmente, a roda da fortuna, ela, nos tarôs clássicos, ela mostra, então, a roda, né? E 3 serzinhos lá que eu não lembro direito o que são, né? Só sei que é Hermanubis e mais 2 lá, a Esfinge, né? Eu acho, e mais um lá que eu não lembro. Então, são esses seres que eles representam algumas coisas na carta. O que a roda da fortuna vem a ser, pessoal? A carta da roda da fortuna, ela mostra pra gente o tempo, ela mostra a instabilidade da vida, tem hora que a gente tá lá em cima, tem hora que a gente tá lá embaixo, mas, na verdade, o que a gente não pode esquecer é do eixo da roda, né? Que é sempre parado, embora a roda mexa pra cima e pra baixo, o eixo sempre tá ali, forte, firme. E esse eixo seria o quê? O nosso eu interior, o nosso eu divino, quem realmente a gente é. A gente não pode esquecer da nossa essência, a gente não pode esquecer quem a gente é realmente, independente das turbulações da vida, né? E essa carta, ela vem mostrar pra gente também lições aprendidas pelo tempo, ela vem mostrar os ciclos da vida, né? Então, é uma carta realmente muito profunda. Tomara que dê pra vocês verem realmente aqui, olha. É muito legal porque essa carta, ela mostra pra gente os ciclos da vida, que é realmente o que essa carta representa. Ela coloca aqui no meio não, nas extremidades da roda, ela coloca as fases de uma pessoa, na verdade as faces de uma mulher, que é primeiro o bebê, depois a criança, depois a adolescente, daí vem aqui a mãe e a anciã, né? Aqui ela mostra pra gente claramente, se a gente não entende essa carta, aqui ela mostra pra gente claramente o ciclo de vida, morte e renascimento, o ciclo eterno da vida, né? Que é realmente a sabedoria, que é realmente viver, né? Que é realmente a roda da vida, né? A roda da fortuna e a roda do destino, que é nós vivermos, né? A vida como ela é e com a sabedoria que temos. Então, essa carta, ela é muito legal nessa simbologia, porque ela mostra realmente isso. Ela mostra os ciclos, os estágios da nossa vida, ela mostra a nossa maturidade, né? A nossa evolução. Então, é muito show essa carta, eu gosto muito dessa simbologia que ela traz da roda da fortuna. E a última dos arcanos maiores, nós vamos analisar a temperança, né? Que é o arcano 14. Bom, a temperança nos arcanos, nos decks tradicionais, ela vem uma criatura, né? Colocando a água em um jarrinho e jogando no outro, assim, né? Mas nesse deck, o que a temperança, na verdade, ela primeiramente, o que ela simboliza? O que ela significa? A temperança,
ela é a gente conciliar as coisas na nossa vida, nós criarmos as coisas na nossa vida, né? É a criatividade, a fertilidade, olhando por um ponto, um prisma, a transformação por um prisma mais pagão, é a união dos opostos, né? É a nossa criação, a nossa gestação e tudo mais. A nossa transformação, a força que nós temos para cocriar com os deuses, né? É a temperança. Então, o que acontece? Num deck tradicional, a gente não consegue muito ver, né, essa coisa de criar e gerir e transformar, né? Unir as coisas, unir os opostos. Mas nesse tarô é muito, muito, muito legal essa carta, que eu gosto muito dessa carta nesse tarô, que dá pra ver claramente, né? Dá pra ver claramente isso, essas coisas de gerar e construir e ser co-criador com os deuses, e a união dos opostos está muito latente nessa carta. Olha que interessante esse deck, esse arcano, né? É muito legal. O que acontece? Aqui acredito que seja uma bruxa, uma feiticeira, né? E ela tem aqui um caldeirão, pessoal. O que é o caldeirão na bruxaria? O caldeirão, ele é o útero da grande mãe, né? É onde a gente gere, é onde a gente fertiliza, transforma, né? E é muito legal que dá pra ver que esse caldeirão tá em movimento. E é legal aqui também, não sei se vai dar pra vocês verem, porque tá muito, 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 muito mesmo clarinho. Mas aqui nesse caldeirão tem o símbolo do feminino, né? Que é aquela rodinha com uma flechinha pra cima. Tem o símbolo do feminino aqui, que é muito legal porque mostra que é o útero da grande mãe mesmo. Ela é pagã, né, gente? Ela é pagã, então é realmente muito legal. E aqui, então, é o útero da transformação. Aqui, a gente consegue ver uma mulher, né, que é uma feiticeira, uma bruxa. É legal que a estrela aqui, né, a estrela no chakra frontal, né, no terceiro olho dela ali. O que seria o chakra do terceiro olho, pessoal? O que seria? É a visão além, né? É uma das conexões com o divino, né? A nossa intuição, o nosso terceiro olho ali. E ele está realmente bem exaltado, né? Está colocando luzes, assim, é legal que ela coloca uma estrela ali, né? Além de chamar a atenção e tal, é um símbolo aí bem mistérico, né? Fica aí para pesquisas posteriores de vocês. Daí aqui nós temos então, aqui ela mostra claramente a união dos opostos, né? E a geração, a formação. Temos aqui claramente os 4 elementos aqui. Vocês não concordam? Porque aqui, olha, é um jarro com água, né? E aqui na outra mão dela é uma tocha com fogo, né? Água e fogo, o feminino e o masculino, né? Então, nós temos aqui claramente, realmente, os 4 elementos aqui, né? Os 4 elementos. A terra, que seria o útero da grande mãe, né? Que realmente pode parecer também como o éter, né? Mas o caldeirão, que é o útero da grande mãe. Daí temos o fogo aqui, a água aqui. E o ar, que é uma fumacinha aqui que está saindo aqui do caldeirão. A terra também pode ser traduzida como a mulher, né? A própria mulher, o instrumento dos deuses ali. Então aqui temos um leão e uma águia. Na verdade, eu não entendo muito esse leão e essa águia aqui na carta, né? Eu não entendo, porque eu acho que aqui ela coloca algum simbolismo de cabala. E como eu não entendo nada de cabala, então é bem difícil decifrar. Mas essa carta é muito simbólica, é muito legal, né? Muito bonita. Como vocês podem ver, esse deck ele é muito interessante, ele é muito bonito, né? Então vamos agora para os arcanos menores. Eu peguei, para não ficar muito extenso, né? Porque senão o vídeo ficaria enorme. Se dependesse de mim, a gente faria de cada carta. Mas, como não dá, eu peguei então as cartas mais interessantes dos arcanos maiores desse deck, mais simbólicas, que são essas que eu mostrei para vocês agora. E também uma carta de cada arcano, de cada naipe do arcano menor. E a eleita de ouros foi o 4 de ouros, né? Na verdade, não tem muito o que falar do arcano 4 de ouros no deck tradicional, no deck clássico, que é na verdade 4 moedinhas, né?
Então, é interessante a gente ver a diferença, né? Tudo bem que aqui é um tarô surrealista, mas é muito diferente. O 4 de ouros, pessoal, o que ele é? Ele é a retenção, é a segurança, é o cuidado, é aquela pessoa muquirana e tal. Então, é uma carta meio quadrada, né, essa carta. Mas ela é muito profunda, ela é muito intrigante, porque é a proteção, né, é o reter para não faltar. É muito interessante isso, é o proteger para não perder. Então, nessa carta aqui, mostra muito claramente isso. Então, eu acho que é muito importante a gente analisar esse deck, esse arcano com muita atenção, para a gente não precisar, para a gente não se restringir somente a uma figura quadrada, né? A uma figura que mostra simplesmente um cara lá segurando todas as moedinhas com a intenção de ser só para ele, com a intenção do egoísmo, né? No aspecto negativo dessa carta, com certeza é o egoísmo, mas quando ela está equilibrada no aspecto positivo, ela é a proteção, o cuidado. Então aqui é muito interessante a gente ver nessa carta, porque ela ressaltou muito bem o cuidado, né? Que é o quê? É uma casa, tomara que dê pra vocês verem realmente, pessoal. É uma casa, e o 4 de ouros, as 4 moedinhas, no caso aqui seria 4 de pentáculos, né? Mas o 4 de ouros aqui é, na verdade, as bolinhas do portão. Aqui é um portão. Então, aqui a gente vê duas crianças, né? Que é o que? A gente vê a segurança, o cuidado, né? Nessa carta, a proteção, né? E é muito legal a gente vê isso realmente. Então, não ficar restringindo as cartas, né? Ah, o 4 de ouros é uma carta quadrada, de egoísmo. Não, não é isso, né? É a proteção, é o cuidar, né? É o preservar, né? Até porque ouros é tudo aquilo que é palpável, é o material. Então, sim, tem a ver com o dinheiro, né? O poupar, o restringir, né? O guardar, o proteger realmente o seu patrimônio, proteger a sua família, que também ouro está muito relacionado à família, né? Então essa carta retrata muito. Eu acredito que ela tenha quebrado um paradigma do 4 de ouros, que é uma carta que realmente sofre aí um preconceito, podemos dizer assim. Já no espadas, né? Eu escolhi uma carta no espadas que eu gosto muitíssimo, né? Na verdade todo mundo me acha estranha, né? Jura, né? Mas todo mundo me acha estranha porque realmente eu gosto muito do naipe inteiro de espadas, e é um naipe bem sofrido, digamos de passagem, né? Mas eu peguei uma carta muito legal, que é uma carta até mais suave do naipe de espadas, que é o 6 de espadas. Nos tarôs clássicos, nós temos as 6 espadinhas, né? Aqueles 6 arcos, que não são espadas, né? São mais arcos. E nos tarôs modernos, nós temos geralmente alguém transportando outras 2 pessoas, geralmente numa canoa, alguma coisa assim, para uma outra extremidade de algum rio. O que é o 6 de espadas? O 6 de espadas é aquela parada, né? Aquela fuga daquele momento conturbado, podemos dizer assim. E no naipe de espadas isso se encaixa muito, né? Porque tem muitas cartas de sofrimento, então o 6 de espadas vem pra você dar uma respirada realmente daquelas coisas e tal, daquela agitação, daquele sofrimento. Então é uma fuga boa, né? Pra você tomar respiração aí, pra você tomar um ar, sair um pouco dessa energia e voltar novamente depois com o 7 de espadas, que é uma carta, né, super power. Mas vamos lá. É muito legal essa carta aqui, por quê? Na verdade, como é uma parada para você respirar e se restabelecer, esse deck ele vem mostrar pra gente que também o cuidado, né? Que tem aqui uma garça, né? Um pato, sei lá, com suas crias, né? Que é muito legal a gente ver isso. Ou seja, a gente sai para poder também proteger a nós e os nossos queridos, né? A gente sempre tem uma fuga aí. É muito legal também que eu já tinha visto um deck com relação a você proteger as outras pessoas. O 6 de espadas traz essa noção pra gente, né? Que eu já tinha visto um deck onde o 6 de espadas é uma mãe chorando e numa canoa assim, mas a criança tá do lado dela brincando super feliz, né? É muito legal essa noção de você proteger a sua cria, né? Você realmente proteger aqui, porque você tá tirando ela de uma situação também dura. Então é muito legal aqui, porque
é uma fuga, né, de uma situação, mas as crianças não sabem, né, elas não sentem. E é muito legal também aqui, porque quando nós saímos daquela energia, quando nós pegamos uma respiração aí, uma guinada, né, uma transformação, é legal que aqui é retratado como uma fênix, tá vendo? Uma fênix é aquela que renasce das cinzas, né? Depois de tanto aí lutar, depois de tanto passar por coisas ruins, ela morre e renasce das cinzas. E o Seis de Espadas vem trazer essa noção pra gente. Você renasce da sua própria dificuldade, né? Você renasce das suas próprias limitações, dos seus próprios medos, daquela situação que te prende, é dela mesmo que você vai renascer. Só que para você renascer, você precisa sair um pouco dela, né? Para você renascer nela e para ela, você precisa sair um pouco dela, né? E é isso que essa carta vem mostrar pra gente, e é muito legal essa noção de fênix que essa carta traz. Ela traz uma noção também dos filhos, que a carta O Seis de Espadas tá já ligado, mas nenhuma carta mostra. E traz também essa noção de fênix, de você renascer, né, de você se transformar depois de todas essas situações ruins. O importante também é a transformação, você se renascer, você se renovar e sair das cinzas. Eu gosto muito dessa carta. Já no naipe de copas, né, que é o naipe do amor e tal, eu peguei o As de Copas, tá? Que é muito bom, o As de Copas, né? O As de Copas, nos tarôs tradicionais, tem lá uma copinha lá. Já o que significa o As de Copas? Ele é a manifestação do amor divino, é a manifestação do amor incondicional. Pode acontecer de ser a manifestação do amor, né? O início de algum amor, alguma coisa assim. E tá muito ligado com o amor da grande mãe, porque é o amor incondicional, é aquele amor enorme, transcendental, imanente, transcendente, né? Então, realmente, é uma carta muito legal. E no tarô da Ellen Kenny Reid, no tarô das bruxas, temos essa carta aqui, que é maravilhosa. Francisco, temos aí, geralmente, nesse tarô, os ases desse tarô, ela fez uma ligação muito legal. Por quê? Temos os elementos masculinos e os elementos femininos. Os elementos masculinos são fogo e ar, e os elementos femininos, água e terra. E nos ases, né, que é a manifestação pura do elemento dos naipes, ela colocou na terra e no ar, ela colocou duas figuras femininas, e no fogo e na água, duas figuras masculinas. E no As de Copas, como é um elemento feminino, é claro que ela colocou uma figura feminina aí. E a gente pode ver, com certeza, uma relação com a grande mãe. Uma relação com a grande mãe nesse deck. É muito legal porque é uma figura celeste, né, como a gente pode ver. E é muito, muito legal porque ela tá no universo, né? Não é nada aquela coisa restringindo essa carta, restringindo o significado dela, que é o amor universal, o amor transcendental, aquele que transcende, é o amor incondicional. E aqui nós temos, o que ela tá segurando? Ela tá segurando uma lua, né? Então é muito legal esse arcano. Realmente tem pouco simbolismo, assim, assim, não que tem pouco, tem bastante, mas a gente consegue analisar ele rapidamente, né? E ele é muito bonito, é muito interessante, é uma das cartas mais bonitas do tarô inteiro. E aqui em cima nós temos a águia novamente. Aqui dá pra fazer uma relação com o elemento ar, né? Porque é terra não, é ar, é céu, né? Essas coisas. Mas realmente deve ter alguma ligação com a cabala que a autora própria faz, né? E não dá pra gente saber aí. E cada arcano do as, né? Os ases dos arcanos menores tem um animal, né? Nesse tarô. E a gente não sabe realmente o que esses animais vêm nos falar. Só quem entende de cabala. Na verdade, vem com livro esse tarô, mas não dá muito para entender a linguagem, porque ela não fala bem dos simbolismos, as coisas, porquê das coisas aparecerem nas cartas. Mas enfim, para finalizar então, nós temos o naipe de paus. E pro naipe de paus eu escolhi uma carta
que é muito boa, é uma carta muito bonita do naipe de paus. E não é a mais bonita, na minha opinião, mas é uma carta muito legal. Eu escolhi mais pelo simbolismo dela nesse tarô. Eu escolhi o 3 de paus, tá? O 3 de paus, ele é uma carta de autossuficiência boa, né? Aquela que você é um líder, né? É o líder nato aí, é o líder que é um bom líder, aquele que sabe delimitar as tarefas para o bem de todos, né? Ele é um líder realmente nato, ele coordena outras pessoas e outras coisas de uma boa maneira, né? Você tomar a frente, você saber também que você tem ajuda das pessoas, que você não está sozinho, e ser humilde também para aceitar essa ajuda, não se sentir o bam do pedaço. Então, resumidamente, esse é o significado do 3 de paus. É muito legal aqui o 3 de paus, porque nos tarôs tradicionais é 3 pauzinhos lá, né? No tarô moderno, geralmente é um homem com 3 paus ali, normal, olhando as coisas que ele coordena. Nesse tarô é bem mais profundo esse significado, porque temos as 3 faces de novo da deusa aqui, olha. É a donzela, a mãe e a anciã, né? Ou as 3 faces da mulher em si. E elas fazem um triângulo com esses paus. E o triângulo, pessoal, voltado para cima, né? Ele é um símbolo sagrado. Daí vai de vocês aí pesquisarem o significado desse triângulo. E tem sim relação com essa carta. E é legal porque dá pra gente perceber realmente que é uma carta que traz o simbolismo de alguém tomando a frente dessa situação, né? Que a gente consegue ver que tem alguém que toma a frente da situação nessa carta, né? Geralmente a gente não consegue perceber muito quando a gente olha nos decks modernos, a gente não consegue perceber muito que tem alguém tomando a frente, né? É só alguém admirando ali, mas não dá pra perceber que ele é o líder. Já nos tarôs clássicos e tradicionais, nossa, nem dá pra perceber realmente. Mas aqui dá pra perceber realmente que tem alguém tomando a frente disso, né? Que seria essa mulher aí que tá à frente. É legal que ela traz também a noção da mulher, né? Da mulher pioneira, da mulher que faz e acontece, que é a própria deusa, né? Que coordena a nossa vida e que lidera a nossa vida. Como vocês podem ver, pessoal, daria um vídeo extenso, um vídeo muito grande, se fizéssemos do deck inteiro. Só esse pouquinho de cartas que fizemos, a gente já conseguiu aí bastante informações. Vão estudando os decks de vocês, tá? Procurem analisar o simbolismo, tá? E porque isso revela para vocês grandes coisas das cartas que em livro não tem, em vídeo não tem, né? São coisas que os autores acessaram e colocaram nas cartas, para você também tentar acessar. Então viaja, nossa, eu tô viajando muito. Não, viaja realmente, né? Deixa vir os pensamentos, depois você para e fala, não, peraí, agora deixa eu organizar e ver o que é coerente e o que não é. Mas viaja nos símbolos, tá, gente? É muito legal, é muito enriquecedor você analisar essas coisas nos decks, tá bom? E sempre, nunca esqueçam de não fazer as misturebas, né, assim, porque vocês, é por isso que eu peguei esse deck, né, porque esse deck, ele é muito interessante, porque embora seja uma linguagem pagã, voltado para o público pagão, é uma linguagem cabalística, e as pessoas que não conhecem a cabala ficam assim, X, porque em algumas cartas a gente não consegue ver realmente naquele desenho, o que aquela carta significa, né, então, mesmo que tenha outros oráculos e outras mancias, faça mistureba se você quiser, mas faça pra você, né? Não tente fazer para ensinar outras pessoas, porque é meio difícil isso, principalmente para quem interpreta as cartas, tá bom? Lembrando aqui, pessoal, que essa questão do simbolismo, ela
é mais, na minha opinião, tem gente que discorda, mas ela é mais voltada para quando o tarô é usado como fonte de cura, autoconhecimento, autoaprimoramento, como questão de pesquisa. Para consulta ali no fático, no prático, é bem mais assim, né? Não é tão amplo e abrangente essa questão do simbolismo no tarô. Mas fica aí a critério de vocês, vocês que sabem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo realmente e procurem analisar os decks de vocês, que vocês vão ver que tem coisas surpreendentes que os autores colocam aí pra gente, tá bom? Um beijo e até a próxima!